E vem conferir a crítica do filme The Electric State. E chegou na Netflix na semana passada um filme chamado The Electric State. Filme esse que eu estava muito curioso para assistir. Mais porque o que envolve em volta do filme, os nomes e como a Netflix vendeu esse filme. Para quem não sabe, a Netflix vendeu esse como sendo o filme mais caro da história da Netflix. E para quem não sabe, o orçamento desse filme é um dos mais caros da história do cinema. Então isso já gerou uma expectativa. Nossa, tanto investimento dentro desse filme pode sair algo muito bom, tecnicamente, e ele promete muito a partir daí. Além disso, você ainda tem os irmãos russos. Irmãos russos, que são dois diretores muito conhecidos, e a partir daí também gera uma expectativa. E você olha para os nomes do elenco, e é um elenco com nomes gigantescos. Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Anthony Mack, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Colman Domingo, Woody Harrelson. Você tem um elenco gigantesco aqui. Tudo bem que muitos desses que eu falei acabam fazendo mais robôs do que personagens humanos. Mas como um todo, Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Stanley Tucci e Giancarlo Esposito, eles estão lá atuando mesmo, eles, não fazendo voz só. Porque voz também é uma atuação, mas eu digo, tendo visível o ator em tela. E bom, a premissa do filme é muito boa. A premissa do filme realmente é incrível. A ideia de que os robôs, eles acabam dominando o mundo e a partir daí os humanos conseguiram fazer um plano de contingência e esse plano faz com que os robôs sejam presos e agora marginalizados. Por que eu gosto tanto dessa premissa? Porque apesar de ela ser uma premissa clichê, que a gente já viu em vários lugares, eu gostei muito da ideia de que agora os robôs não são os dominantes, são os humanos. Porque a gente já viu várias histórias assim. Os humanos criam os robôs criam vidas próprias e acabam virando independentes e dominando o mundo. Só que eu não lembro de ter visto um filme onde os robôs acabam perdendo e a gente acompanha o filme a partir dos robôs já perdendo. Então isso me chamou muita atenção, como eles iam trabalhar essa premissa. E eu vi um potencial para eles trabalharem vários lados diferentes desse começo de filme. O primeiro ponto, como poderia fazer uma metáfora e uma linguagem dos robôs serem excluídos com outras até nações como um todo? Como poderia mostrar aquela ideia de que eles também são humanos, eles são robôs, mas eles têm vidas. Eles serem jogados para um lugar onde eles não têm praticamente vida nenhuma e ninguém se importa com eles, também é uma forma de você acabar meio que marginalizando pessoas que não mereciam aquilo. Tanto que tem robô bom e tem robô ruim. Os robôs bons estão lá por quê? Isso também poderia ser muito bem discutido. Outra discussão, eles acabam excluindo os robôs porque eles são os problemas, mas a humanidade continua 100% tecnológica depois dos robôs, entrando em realidades virtuais e também usando robôs como vestes para suas armaduras. Ou seja, é uma hipocrisia inteira. Essa premissa de os robôs perderam e como vai ter essas várias discussões é muito interessante. Só que o que acontece? Tudo isso que eu estou mencionando é só no papel. E o papel aceita tudo. Se eu escrever qualquer coisa no papel, ele vai aceitar. Agora, fazer o que está no papel se tornar interessante para o filme, já é outra coisa. E aí, esse se torna já um dos piores filmes que eu vi nesse ano de 2025. Porque nada funciona aqui. Tudo que eu mencionei é muito bonito, é muito interessante, mostra um potencial. Mas quando você sai disso, você vê que o filme não consegue ir além disso. Nem atuação, nem desenvolvimento da história, nem desenvolvimento de personagem e nem nos clichês. E por que eu falo clichê? E quando você fala a palavra clichê, as pessoas automaticamente acabam considerando que clichê é uma palavra depreciativa para poder significar que o filme é ruim. Mas não. Clichê quer dizer que o filme é um estilo que o filme usou, estilo narrativo, um estilo de contar a história como um todo, que já foi usado várias vezes. E foi usado tantas vezes, repetidamente, que se tornou um clichê do gênero, algo que é repetitivo. Mas não quer dizer que é ruim. Se você pega um clichê e você usa ele bem feito, o filme vai ser bom, apesar de ser clichê. O problema é que as pessoas pegam o clichê e não sabem utilizar. E aqui começa com isso, porque o primeiro ponto muito negativo do filme são todas as premissas que eu mencionei. Todas são mencionadas no filme, todas são colocadas como um certo olhar, mas quando eles vão desenvolver essa ideia, eles não conseguem desenvolver nenhuma. A maioria é apresentada, esquecida e nunca mais volta. Outras são apresentadas de forma apressada para tentar dar um pouco mais de camada, ingrediente pro filme. Mas é tão apressado, é tão feito de qualquer jeito, que vira uma mensagem porca, como um todo, se você parar pra pensar. Porque tem mensagens que ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser desenvolvida. Não pode ser um gancho, uma virada, uma vírgula de roteiro para um personagem fazer alguma coisa. Então esse é outro problema. Todas essas mensagens que eu mencionei no filme, que poderiam ser boas, elas estão lá, elas são apresentadas, mas nenhuma é bem desenvolvida, trabalhada ou
colocada de uma maneira coerente. Então a mensagem não é bem feita. Mas o filme, apesar de não ter uma boa mensagem, que não consegue trabalhar bem a mensagem, ele poderia trabalhar outros pontos de forma interessante, que é a sua história como um todo, que são os personagens, que são a relação entre esses personagens, que são as atuações, a narrativa. Mas quando você pensa, também nada disso funciona. Começando com os personagens. É o que eu sempre falo quando eu faço uma crítica. A história pode ser boa. Se você não gosta dos personagens, se eles são chatos, desinteressantes, a menos que o roteiro queira que eles sejam assim, você vai pensar, por que eu vou torcer pra eles? Por que eu vou gostar deles? Por que eu vou querer acompanhar essa jornada se eu não me importo com eles? E isso já acontece aqui. Eu não me importo com nenhum personagem por motivo nenhum. A motivação deles é muito fraca. O roteiro não consegue trabalhar eles, nem em questão de falas, porque as falas desses filmes são terríveis. Tem algumas sequências que são inclusive vergonha alheia de como o diretor deixou passar. Irmãos russos, que são diretores conhecidos por fazerem bons filmes em alguns pontos. Tem muito erro na carreira depois da Marvel, mas eles acabam sendo diretores que têm bons filmes. Não conseguem, de modo geral, trabalhar bem os personagens. Os personagens em si, o da Millie Bobby Brown é um terror. A motivação dela, como ela vai indo de um ponto a outro sem saber o que está fazendo, ela meio que é aquela protagonista que ela é passiva dentro do roteiro. Parece que ela não é ativa, ela não é aquela pessoa que ela vai chegar como protagonista, mostrar que ela é uma guerreira e que ela vai querer, a partir dali, resolver o problema. Não, ela parece que ela vai indo. Parece que o roteiro vai jogando ela de um lado pro outro, ela vai indo sem saber o que ela tá fazendo, ela vai improvisando. O problema é, a personagem não é carismática, o roteiro não sabe desenvolver ela, não sabe trabalhar ela, e tem um outro problema. A atuação da Millie Bobby Brown tá muito ruim nesse filme. Ela realmente não tá bem. Eu até gosto da Millie Bobby Brown, mas eu acho que ela, na sua carreira ela tá oscilando muito, com filmes muito ruins e com atuações que também não são das melhores. Muito porque também eu acho que ela não gosta de ver filme, ela falou, então a partir daí eu acho que também ela poderia ver alguns filmes pra estudar um pouco mais de atuação, ter como referência, né? Isso ajuda muito do que só ter a escola de atuação como base. Ver outros atuando ajuda bastante. Tanto que você pode ver que o filme, ela não tem nenhuma fala de efeito. Ela é uma protagonista que ela não tem uma fala de efeito, uma fala que você gosta dela. Então, pra mim, a personagem não funciona de maneira nenhuma. Uma protagonista insuportável. Não é boa, não é bem desenvolvida, não é bem trabalhada, não é carismática, não é envolvente e ainda é passiva com o roteiro. E tem um plus, a premissa principal do filme, o ponto principal que é pra gente criar um vínculo, é a personagem da Millie Bobby Brown com seu irmão. Eu não vou dar spoiler no filme, mas a relação deles era pra ser a principal relação do filme. Era pra ser o motor do filme. Era pra fazer você, como espectador, se motivar a querer acompanhar a história daqueles personagens através da motivação deles. A relação deles é mal trabalhada, mal desenvolvida, e a partir daí você não sente absolutamente nada em relação a eles. Você olha pros dois personagens e pensa, eu não gosto de vocês, eu não me preocupo com vocês, e inclusive o personagem que tinha uma ótima história que poderia ser contada, que é o irmão dela, é jogado de lado e volta quando o roteiro precisa. Mas você pode pensar, ela não funciona, mas tem outros personagens. Sim, os outros 3 atores que eu mencionei, um tá pior que o outro. O Chris Pratt tá terrível nesse filme. Alguém tem que avisar ele que ele pode mudar sua atuação. O Chris Pratt, depois da Marvel, também errou um filme atrás do outro. Praticamente eu não vi um filme bom dele depois que ele saiu da Marvel. É que ele não fez filmes da Marvel como um todo. Ele repete sua atuação em todos os filmes e ele vira o mesmo personagem. Inclusive, você pode ver que os personagens, eles repetem muito o que eles fazem. Porque o Giancarlo Esposito também, desde o Breaking Bad, ele é um ótimo ator, mas você vê que ele repete também essa atuação do cara minimalista, que ele é um pouco um grande vilão. Pra mim, o Chris Pratt como um todo, ele não funciona como alívio cômico que ele devia funcionar, ele não funciona na atuação e ele acaba até tentando se repetir o que ele já fez de forma pior aqui. Então ele também não funciona e a relação dele, da Chris Pratt, com a Millie Bobby Brown, que os dois personagens, é terrível e era pra criar uma união. Tanto que a última fala do filme deles praticamente é: eu encontrei uma família que era pra você sentir essa família em tela e você não sente. Os dois vilões, que é o Giancarlo Esposito e o Stanley Tucci, o Stanley Tucci tá uma coisa genérica total. Ele é um excelente ator, eu amo o Stanley Tucci como ator. E ele não tá nada bem, ele é o vilão mais canastrão que tem, que você vê o mais genérico, que ele dá risada alta e praticamente... Falta ele gritar, eu sou um vilão, como aqueles vilões mais antigos do 007 fazia, que era aquele... Você sabe que ele é um vilão, não tem nenhuma camada, ele é o vilão mais genérico possível. Não que o do 007 seja, o do 007 era bem feito, aqui é mal feito. Já o Giancarlo Esposito, coitado, ele é muito mal trabalhado no filme, ele nem precisava estar no filme, poderia ser qualquer outro ator. O resto do elenco que eu falei, a maioria são feitos por robôs na dublagem e muitos jogados lá, estão lá só para vender o filme. Então os personagens não funcionam e, como eu já mostrei, a narrativa deles não funciona. Então você tem uma premissa que não tem boas mensagens, boas discussões bem desenvolvidas. Personagens poucos carismáticos que não deixam o filme funcionar. Com péssimo roteiro que dá péssima fala pra eles e que desenvolve muito mal eles. Com a protagonista muito pouco carismática e muito pouco envolvente.
Inclusive, tem momento desse filme que eu preferia ver os robôs conversando do que os atores. Os atores humanos, carne e osso ali, eles não estavam funcionando em tela e a mecânica dos robôs estava funcionando melhor que eles, pra você ter uma noção. A história é chata, a história não consegue ser bem trabalhada, a direção não é bem feita, a direção acaba prejudicando muito os atores como um todo e tem prejudicado muito a narrativa como um todo, com sequências que não fazem muito sentido. Tem boa sequência de ação no final, que até funciona muito bem. Outra coisa que vale a pena se destacar é que eu falei, o filme é o mais caro da história da Netflix e um dos mais caros do cinema. E isso você consegue perceber. Os robôs estão lindos visualmente, as sequências de ação estão lindas como um todo, apesar de não ser tão bem dirigidas, elas estão bonitas, os cenários muito expansivos acabam funcionando bem por causa que o dinheiro está investido, você sente isso ali. Inclusive, os robôs visualmente não são genéricos, eles são interessantes. Tanto que tem um subplot de um robô ali, que ele é mais interessante do que o plot dos humanos, porque eles estão tão bem feitos que você nem sente que eles são robôs, você sente que eles poderiam existir na vida real. Então é um filme que ele praticamente não funciona em nada. Inclusive, outro ponto que era pra ser um destaque foi muito mal feito, a trilha sonora. A trilha sonora, ela repete músicas clássicas ali. Primeiro que eu não gosto desses filmes que toda hora que alguém sente alguma coisa, entre uma música, e essa música vai contar alguma coisa. Tipo, eles estão sentindo tristeza, então toca que todo mundo vai sofrer. Músicas lindas, famosas e clássicas, mas colocadas até no momento errado. Então, até esse filme não funciona. O filme, como eu falei, tecnicamente ele se destaca pelo seu dinheiro, que consegue colocar um bom CGI, você consegue ter bons momentos ali no começo. A primeira parte do filme, o comecinho não é ruim, mas da primeira parte, da introdução até o final, você consegue destacar alguns momentos de ação, você consegue destacar o ótimo CGI, e é só isso. The Electric State, infelizmente, é mais um filme errado do Irmãos Russo, mais um filme errado da Millie Bobby Brown na sua carreira, mais um filme errado do Chris Pratt na sua carreira, que tinha uma premissa interessantíssima que é muito mal explorada. Você vê um potencial na premissa e com o dinheiro que foi investido, você consegue ver uma beleza visualmente por causa do dinheiro que consegue dar um CGI excelente que coloca aquele mundo como um lugar real. Mas a partir daí o filme se perde, porque o filme não pode ser visualmente. O filme tem que ser além disso. O filme tem que ter bons personagens que não tem, boas discussões que não tem, bons vilões que não tem, uma história boa que também não tem. E eu sei que ele é baseado num quadrinho, numa graphic novel, ou num livro, eu sei que ele é baseado numa história, e eu acho que provavelmente lá pode ser melhor trabalhado porque a premissa é boa. Eu não li ainda, pretendo ler porque a premissa é boa, mas lá deve ser melhor trabalhado do que aqui, porque aqui é uma grande catástrofe. E por isso que eu fecho The Electric State com uma nota 2 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de The Electric State? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.